Fala pessoal, beleza? Nessa aula, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o LED, certo? O LED, pessoal, a gente também pode chamar ele como LED transparente. Gente, lembrando que na aula passada a gente viu o flip-flop D com clock, certo? E agora a gente vai ver o LED. A gente vai ver que tem uma pequena diferença, né? Pessoal, na verdade esse LED é bem simples, tá bom? Então a aula vai ser relativamente curta. Então vamos lá para o próximo slide. Gente, como a gente viu na aula anterior, o flip-flop D ele vai ser disparado por borda, né? Então ele vai ter ali um circuito combinacional detector de borda, né? Para garantir que a saída responda à entrada D, né? Apenas quando ocorrer a transição ativa do clock. Gente, se esse detector não for usado, certo? O circuito vai operar de maneira diferente, beleza? E esse circuito é o que a gente está aprendendo agora, né? Que a gente chama de LED. Então perceba aí, pessoal, o circuito ele tem aí a entrada D, certo? E ele vai ter uma nova entrada chamada entrada enable, né? Entrada enable, que a gente vai chamar essa, pode abreviar como N, né, o circuito de habilitação, né? Então, pessoal, em vez da entrada clock, a gente tem agora a entrada D e a entrada enable, beleza? A gente vê aí formada pela porta NAND, né? 1 e 2, porém sem o circuito detector de borda, né? Ele não vai ter o circuito detector de borda. Beleza, pessoal? Pessoal, essa parte é bem teórica, né? Eu poderia até fazer uma aula mais específica falando desse circuito, como ele funciona, né? Mas a videoaula ia se estender muito, beleza? Então, por isso que eu vou focar no que cai mais nas provas e o que é em si, o que acontece em si nesse LED, beleza? Gente, a gente tem aí a tabelinha da verdade. Então, lembrando, pessoal, a gente vai ter a entrada enable, certo? Entrada enable, vou mostrar aqui para vocês, eu estou mostrando com laser. E a entrada D, certo? Tabelinha da verdade, 00, 1 e 1, 01, 01, beleza? E aí com o resultado da tabela da verdade, certo? Vai ser esse aí, beleza? 0 e 0 não muda, 0 e 1 não muda, 1 e 0, 0, 1 e 1, 1. Certo, pessoal? Gente, perceba aí, pessoal. Olha só a regrinha aí, ó. Quando o enable for 0, a saída aqui não muda, certo? Então, pessoal, regrinha decoreba aí já para decorar essa tabela verdade, certo? Enable 0, saída não muda. Enable 0, saída não muda. Show? Agora, quando o enable for 1, certo? A gente vai manter a saída aqui o mesmo da entrada D, certo? Então vamos lá, pessoal. Enable igual a 1, a gente vai manter a saída aqui no mesmo da entrada 0, da entrada D, certo? Que é a entrada D? 0. Então a saída aqui vai ser 0, beleza? Gente, a próxima. Enable 1, certo? Já sei que vai ser 0 1 resultado, né? Mas qual vai ser? Depende, né? Se D for 1, aqui vai ser 1, beleza? Pessoal, não sei se está cortando aqui. Se tiver cortando, eu vou botar aqui
desenhado 1, certo? Beleza, pessoal? Então, regrinha básica, né? Enable, quando enable for 0, não muda. Quando enable for 0, não muda. Enable sendo 1, a gente vai manter o que? O mesmo sinal da entrada D, beleza? Então, a entrada aqui é 0, então a minha saída vai ser 0, beleza? Então, enable igual a 1, certo? Vou manter o mesmo da D. Quem é D aqui? 1. Então, vou manter a saída em 1. Facinho, né não, pessoal? Resumindo, né? Quando a entrada enable for igual a 1, o resultado Q será transparente, beleza? Ou seja, Q é igual à entrada D. E quando enable for 0, a saída Q não muda, mantém o estado inicial, independente da entrada D. Aí eu tenho a representação do circuito, né, pessoal? Aqui temos a entrada D, a entrada enable, Q e Q barrado. Pessoal, isso aqui que eu falei foi a mesma coisa que eu expliquei anteriormente, beleza? Então, quem não entendeu isso aqui, foi a mesma coisa que eu expliquei antes. Eu estava explicando o resultado da tabela da verdade, né? É a mesma coisa aqui que está escrito aí, beleza? Gente, vamos fazer esse exercíciozinho para facilitar, né? Facilitar agora, consolidar o nosso entendimento. A gente sabe que teoria fica às vezes um pouco complicado para entender, né? Então vamos fazer isso na prática. Gente, a questão pede aqui, ó, determine a forma de onda da saída aqui, certo? Saída aqui para um LED com as formas de onda das entradas enable e D mostradas na figura abaixo. Considere inicialmente Q igual a 0. Então vamos lá, certo, pessoal? Gente, ele considerou primeiro Q igual a 0, certo? Q igual a 0. Então vamos fazer aqui uma entrada hipotética aqui antes de começar, né? Aqui, ó, como se isso aqui não existe, certo, pessoal? Só estou dizendo aqui que igual a 0, só para facilitar o entendimento, certo? Deixa eu ver aqui se eu copio a tabela da verdade. Pronto, tabela da verdade, ok. Gente, já copiei aqui a tabela da verdade para facilitar, certo? Beleza, Q igual a 0. Vamos lá. Gente, enable aqui, ó, tá em 0. E a entrada D tá em 0, certo? Pessoal, 0 e 0 o que é? 0 e 0 não muda, certo? Então, beleza, vou manter o estado inicial, que é 0. Vou manter, certo, pessoal? Vou manter até houver uma alteração em enable. Ok, pessoal? Show. Temos uma alteração aqui em enable agora, ó, pessoal. Enable foi para 1, certo? Enable foi para 1, certo? E o D tá em 1 também. Gente, enable igual a 1, eu já sei que vai ser algum estado, né? Eu já sei que vai ser algum estado. Nesse caso aqui, como é 1 e 1, ó, 1 e 1, qual vai ser o resultado, pessoal? Mantenho o D, então vai ser 1. Então vai ser 1. Então temos que ir para 1, beleza? Show. Fui para 1, certo, pessoal? Vou lá até mudar o enable novamente. Opa, chegou aqui, pessoal. Tivemos uma transição novamente do enable. O enable agora foi para 0. E o D está em
o D está em 1, certo? Então, a gente sabe que enable igual a 0, enable igual a 0, correto? E D igual a 1 não muda, certo, pessoal? Então, vou manter até o meu próximo transição de enable, correto? Cheguei na próxima transição de enable. O enable foi para 1 agora, pessoal. E enable 1, o que é que vai ocorrer, pessoal? Vou seguir a saída D, beleza? Pessoal, vamos lá. Eu tenho 1 no enable, né? Então eu já sei que eu vou seguir o sinal D, beleza? Vou seguir o sinal D, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Vamos entender essa parte, certo? Para vocês não se confundirem. Então, pessoal, aqui eu tenho 1 e 1, certo? Tenho 1 e 1. Gente, quando tiver nesse período de enable igual a 1, o meu resultado Q, ele tem que seguir o sinal D, beleza? Então, o que é que vai acontecer aqui? Vamos lá, seguir o sinal D então, pessoal. Enquanto enable tiver em 1, eu vou seguir o sinal D. Quem é o sinal D aqui? É esse aqui, né? Então, vamos lá seguir o sinal D. Veio aqui. O que é que vai acontecer agora, pessoal? Vou seguir o sinal D, ó. Estou seguindo a mesma coisa do sinal D. Estou seguindo a mesma coisa, ó. Cheguei aqui, ele subiu de novo. Vou subir de novo. Chegou aqui, ele desceu de novo. E vou continuar, certo? Até alterar o sinal de enable. Pessoal, aqui agora alterou, certo? O sinal de enable, ó, pessoal, foi para 0. Beleza? Então, quando vai para 0, aí eu vou manter o estado anterior. Quem é o estado anterior aqui, pessoal? Esse estado anterior está 0. Certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Se o enable é 0, eu vou manter o estado anterior, né? Não muda. Não muda, certo, pessoal? Então, vou manter isso até o fim nesse caso. Por quê? Porque não houve mudança do enable, beleza, pessoal? Então, pessoal, vocês veem que é relativamente simples, né? Vocês veem que é relativamente simples. Basicamente, a regra básica, né? Quando tivermos o enable em 1, quando tivermos o enable em 1, certo? Ó, aqui é 1, tudo aqui é 1, certo? 1, 1. Eu vou simplesmente seguir o estado D, beleza? Então perceba aqui, pessoal, que eu tô aqui basicamente, ó, eu segui aqui, ó, a mesma coisa que tinha aqui, ó, em cima, ó, entendeu? Próximo sinal de enable quando foi para 1, ó. Aqui quando foi para 1, mesma coisa, ó. Eu segui o estado D. Eu só fiz copiar o estado D. Você só vai copiar do jeito que está aqui, você vai copiar, entendeu? Então ele veio aqui em 1, ó, depois desceu, ó, veio 1 e depois desceu, e depois subiu e depois desceu de novo. Tá entendendo? Eu só fiz copiar aqui, ó. Veio aqui, desceu, subiu e desceu de novo. Então, pessoal, perceba que essa fase aqui é uma fase que a gente chama,
certo? Essa fase aqui é uma fase que a gente chama de transparente. Transparente. Aqui eu vou anotar também, transparente. Beleza? E aqui é a fase mantida, pessoal. Essa aqui são as fases mantidas, que basicamente ela não vai mudar, né? Ela vai ver de acordo com o estado anterior, né? Então aqui foi, eu vou botar aqui de mantida. E essa fase aqui, ó, também, essa fase aqui, fase mantida, certo, pessoal? Fase mantida. Essa outra fase aqui, pessoal, é transparente ou mantida. Simples. Se não seguiu isso aqui, ó, se não seguiu D, obviamente vai ser a fase mantida, pessoal. Então, a fase transparente é a fase que o enable ele está em 1, entendeu? A fase transparente, enable, eu vou até botar uma seta aqui, ó, enable igual a 1. Vou botar aqui também, ó, transparente, enable igual a 1. Então, pessoal, esse basicamente é isso. Quando enable for 1, certo? O sinal Q de saída vai seguir o absoluto mesmo estado D. Então, ele vai realmente imitar o estado D. Beleza? Pessoal, a aula foi básica, é basicamente isso, certo? Eu acho que eu fui bem claro aí na explicação, mas se ficou alguma confusão, alguém não entendeu alguma coisa, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar dirimir as dúvidas de vocês, tentar tirar as dúvidas que vocês eventualmente tenham ficado, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima aula.